Dando início, então, ao nosso último painel, convidamos o Dr. José Roberto Sampaio para mediar o terceiro painel. O doutor já está aqui conosco. Mestre em Direito pela UERJ, sócio fundador do escritório José Roberto Sampaio, advogados e parceiros do escritório Basílio Advogados. Informo também que o doutor José Roberto Sampaio irá mediar até as 3h30, certo? E por conta de um compromisso. E logo em seguida o doutor Jean assume a mediação. Então, palmas para o doutor. Doutor, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente gostaria de parabenizar a organização desse evento, um evento que se realiza no momento muito oportuno, os 35 anos do Código do Consumidor, quando essa codificação alcança sua maturidade, né? E indo diretamente aqui ao que interessa, gostaria de chamar para compor a mesa a palestrante, juíza de direito, Ellen de Freitas Barbosa. O segundo palestrante, Dr. Arnaldo Goldenberg. E a terceira palestrante, a professora Érica Guerra da Silva. A primeira palestrante, a juíza de direito Ellen de Freitas Barbosa, é titular do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Três Rios, coordenadora do programa Flor de Lótus, membra da COEM, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Membro do Fórum Permanente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Emerge. Juíza coordenadora do SEJUSC, da comarca de Três Rios. O seu tema será a atuação do Poder Judiciário nos casos de superendividamento. Então, tendo em vista até o adiantado da hora, sem perder tempo, vamos passar a palavra à doutora Ellen. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Inicialmente, queria agradecer ao desembargador Jean o convite, à professora Érica o convite e a parceria, né, nos projetos que vêm sendo realizados lá em Três Rios, não só pelo SEJUSC, mas também na área de violência doméstica. Pode colocar. Pode passar. A lei, né, 14.181, que trouxe aí a normativa do superendividamento, a professora Cláudia falou sobre ela. Eu queria falar especificamente que essa lei, assim como outras leis do nosso ordenamento jurídico, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, vem exigir aí do Poder Judiciário, do juiz, né, uma postura diferente, né, uma atuação diferente, uma atuação mais proativa no tratamento do superendividamento, né? Prevê já essa fase pré-processual, né? E esse acesso à justiça de uma forma diferenciada. Pode passar. E, né, com base nessa atuação diferenciada, o CNJ editou uma cartilha, né, específica tratando as questões do superendividamento, que foi falada também aqui pela professora na primeira palestra, e ela teve, né, uma atuação importante na criação da lei do superendividamento, e com base, né, eu, como juíza titular de um juizado especial cível, né, recebia
algumas ações de pessoas com dívidas que queriam, né, não tinham formas de efetuar o pagamento daquelas dívidas, que apresentavam as ações pedindo ali o parcelamento das dívidas, e a gente não tinha nenhuma, né, legislação, nenhuma regra que pudesse determinar, né, o parcelamento compulsório contra a vontade, né, do credor da dívida. E isso, de uma certa forma, me angustiava, né, ver, porque o exercício pleno da cidadania, principalmente para as pessoas com insuficiência financeira, fica muito vinculado ao nome, né? E são tantas dificuldades, tantas desigualdades sociais, e esse direito, né, ao crédito totalmente limitado pelo nome negativado e essa impossibilidade de renegociar as suas dívidas. Então, antes, né, da lei do superendividamento, eu comecei, essa questão me incomodava, eu pensei numa forma de começar a ajudar essas pessoas e também de desafogar, né, o Poder Judiciário, os juizados cíveis especificamente, com ações de cobrança, às vezes de valores pequenos, né, apresentadas por pequenas, né, empresas, microempresas e empresas de pequeno porte que assoberbavam ali o judiciário, né, e também impediam uma atenção adequada, né, às ações propostas pelos consumidores, que eu acredito que deva ser o foco, né, principal ali do Poder Judiciário. Quando veio a lei do superendividamento, a gente observa que, na prática, são poucas as ações que chegam até o Poder Judiciário. Não há um interesse muito grande, né, da advocacia, de uma forma geral, porque a pessoa já está superendividada, né, não tem condições efetivamente para pagar honorários de advogados, né? Precisa, então, de núcleos de prática jurídica especializados nesse atendimento, de uma defensoria pública fortalecida para atendimento, mas o essencial é que as pessoas que estão nessa situação não têm conhecimento efetivo, né? Informação é poder, né? Informação traz um empoderamento para essas pessoas, não têm conhecimento da lei do superendividamento e de que há essa possibilidade. Então, elas têm essa dificuldade de chegar até os núcleos de prática jurídica, até a defensoria pública, por desconhecerem, né, a possibilidade, né, dessa lei trazida pela lei do superendividamento. E a professora Cláudia falou uma questão muito importante, que eu acho que ainda não vem sendo aplicada de forma efetiva pelo Judiciário, que é a questão da penalidade, né, quando não há cooperação ou comparecimento nessa fase, né, pré-processual, nessa fase antes, né, da ação judicial especificamente, né. A lei vem exigir aí também essa postura diferenciada, né, dos credores, mas os credores ainda não têm, né, esse comportamento, e esse comportamento ele só vai mudar efetivamente quando o Poder Judiciário passar a aplicar a lei e a sanção prevista, né, na lei, especificamente quando não há cooperação ou comparecimento. Né, atendendo aí a cartilha do CNJ, pode passar. Pode passar também. A cartilha traz aí um fluxo especificamente para a fase pré-processual, né, que tem o preenchimento de um formulário, uma triagem, passar por uma oficina, né, como se fosse uma oficina para entender as questões relacionadas ao crédito, um acompanhamento psicossocial para depois a gente chegar à questão do acordo. A cartilha, pode passar, do CNJ também traz, né, a fase judicial, né, ela traz todo o esquema aí da fase judicial. E, para atender, pode passar essa fase pré-processual, o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro editou o Ato Executivo 19 de 2022, criando especificamente um SEJUSC para tratar as questões relacionadas ao superendividamento. Então, hoje, é um SEJUSC virtual, né? Todos os processos que entram nas varas cíveis comuns relacionadas ao superendividamento, eles podem ser suspensos, né, e encaminhados para esse SEJUSC virtual, para a gente tentar essa questão da composição, né, como se fosse uma fase, como se fosse a fase pré-processual.
E também, né, as pessoas podem voluntariamente, né, inclusive sem advogado, mas a gente, nesse caso, né, o Sejusc precisa fazer parcerias, né, com universidades, principalmente universidades voltadas à questão de economia, contabilidade, para que a gente tenha condições, né, de elaborar o plano de pagamento, né, porque o direito, né, especificamente, a gente não tem conhecimento para elaborar esse plano. A gente precisa dessas parcerias em outros ramos, né, das universidades. Então, o Sejusc pode, né, receber essa pessoa, né, em parceria com as universidades, apresentar, né, formalizar esse plano e dar início, né, a essa fase pré-processual. O Sejusc tem, né, no PMEC, tem ampliado muito essa questão do atendimento pré-processual, né, e formalizado, né, num Sejusc, o Sejusc mais próximo da residência desse consumidor endividado. Esse procedimento é encaminhado para esse Sejusc que trata especificamente do superendividamento, e é um Sejusc que trabalha de forma virtual, né? Então, todos os procedimentos vão ser tratados especificamente nesse Sejusc, que tem um juiz, né, especializado, né, com conhecimento nessa área do superendividamento. Não sendo possível, né, a realização do acordo, né, no Sejusc pré-processual ou, né, decorrente da suspensão já da fase processual, o processo retoma, né, o prosseguimento no juízo civil comum. Pode passar. Só que, né, já antes da lei do superendividamento, o que a gente começou a fazer especificamente lá em 3Gs, nessa tentativa, né, de dar uma oportunidade para essas pessoas que desejam, né, resgatar o seu nome, que desejam resgatar a sua cidadania. Em parceria, né, com as universidades locais, lá nós temos a Universidade Federal Rural, né, do Rio de Janeiro, campus 3Gs, e temos também uma universidade particular, que é a Univertix. Em parceria com a OAB, né, e o município, nós tivemos essa ideia de realizar um feirão limpa-nome, mas um feirão realizado de uma forma diferente, com uma orientação e um acompanhamento dos acordos que eram realizados para que aquele consumidor que já está numa situação de vulnerabilidade não fosse ainda mais prejudicado, né? A CDL, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que é quem tem, né, a base, o banco de dados dos negativados, também é uma parceira nesse projeto, e a gente começava, né, a gente chamou, nós convidamos todas as instituições financeiras, empresas prestadoras de serviço, né, concessionárias de serviços públicos, os grandes magazines que vendem, né, de forma online, para estarem, né, nesse evento dispostos ali a renegociar as suas dívidas, oferecendo, né, vantagens ao consumidor que estivesse disposto ali a limpar o seu nome. Nós tivemos uma grande adesão, né, das instituições financeiras, das concessionárias de serviço público, e para atender essas pessoas, porque a gente não queria deixar o consumidor vulnerável, né, sozinho com o seu credor, né. Nós chamamos os alunos das universidades, a gente tem aqui vários alunos, né, lá de 3Gs, que participaram do projeto, do feirão, alguns foram meus estagiários, e sem essa parceria a gente não consegue, né, realizar o evento. Esses alunos, eles são treinados, né, a gente fala um pouquinho, né, sobre as formas de negociação, sobre o que pode ser aceito, o que não pode ser aceito. A psicóloga que trabalha comigo na mediação, que tem uma formação em mediação, né, orienta sobre técnicas de conciliação, e eles vão para lá mediar, né, essa negociação de dívida entre o consumidor e o credor, tendo por objetivo atender ali os interesses, o melhor interesse do consumidor, que é quem está em uma situação de vulnerabilidade. O primeiro evento que nós realizamos foi em 2019, né, antes da lei do superendividamento, né, foi um evento inicial, a gente estava começando, inicialmente
nesse primeiro evento, nós homologamos todos os acordos como se tivessem sido, né, distribuídos no juizado especial cível. Isso fez com que o atendimento demorasse muito, né, até a gente conseguir lançar no sistema, fazer a homologação. Aí veio a pandemia, a gente teve que suspender, né, o evento, a gente voltou em 2022, logo quando a gente começou a poder voltar a estar em espaços públicos, né, em conjunto, e foi muito satisfatório, porque na pandemia a gente teve um aumento muito grande dos casos, né, de endividamento. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro, né, é o estado com o maior número de pessoas negativadas. E, em 3 dias de evento, a gente tinha um horário limite para parar, até por causa do horário do sistema financeiro, né? A gente marcava para pessoas, só receberia ficha até às 5 horas, para dar tempo de atender, porque o sistema encerrava às 18 horas. E nós batemos todos os recordes de atendimento nesse feirão de 2022. Já nesse feirão de 2022, nós tivemos uma parceria do Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, que percebeu que aquele projeto, que aquele evento poderia contribuir para o incremento da economia do Estado, né, principalmente em cidades menores que vive, né, especificamente do comércio local, né, que ainda tem aquela questão do crediário em lojas, e o nome faz muita diferença para esses casos. E pode passar um pouquinho. Pode passar só. Eu não consigo. Aí está a quantidade de pessoas, né, que em 2022 nós atendemos 1.590 pessoas em 3 dias de evento. Foram 4.338.000 negociados por 1.128.000. E nesse evento, né, como a gente já contou com uma estrutura maior, a gente tinha as universidades fazendo orientação de crédito, né? Antes, quando o consumidor chegava, ele passa pela CDL, ele pega ali a ficha com a informação dos negativados, né? Quando aquela ficha já tinha 2 ou mais credores, a gente já orientava, né, que essa pessoa passasse inicialmente por essa oficina, por essa orientação de crédito, porque a gente não queria, né, que depois de feito o acordo, no ano seguinte, se a gente realizasse novamente o feirão, ele tivesse, né, lá novamente com débitos. A gente queria que ele fosse orientado, né, para fazer uma renegociação de forma saudável e consciente, né? E também os consumidores, né, nas mesas de acordo, tinham esses alunos, né, que iam orientando durante toda a negociação. E tinha a grande questão, né, da dívida prescrita, né, ela não poderia ser cobrada, mas pode influenciar no score, pode influenciar na nova concessão de crédito. Então, tinha umas orientações, né, sobre os critérios que eram possíveis às negociações das dívidas prescritas, né, quando a pessoa tinha interesse em voltar a ter crédito com aquela determinada instituição especificamente, né? Mas eram em condições diferenciadas. E, para finalizar esse acordo, né, depois de passada por todas essas questões, a gente tinha a OAB, porque a OAB ela conferia todos os termos de acordo, né, e, no final, ela colocaria uma assinatura, porque a gente já passou a não homologar mais esses acordos. A ficha lá, o termo de acordo, tinha no final de que aquilo ali estaria assinado por 2 testemunhas e passaria a valer como título executivo extrajudicial. Uma assinatura era do estagiário, né, do aluno que acompanhou a negociação, e a outra assinatura era do advogado que conferia no final aquela negociação para ver se estava, né, de ok. Então, a gente passou a ter esse título executivo, e por isso a gente conseguiu, né, atender, fazer essa negociação nesse nível maior. E foi muito gratificante, né, ver pessoas que estavam sem energia elétrica, né, com dívidas na Light.
as concessionárias de energia, há pouco tempo que a resolução teve uma alteração para impor a questão do parcelamento, mas, mesmo assim, só é possível ainda para consumidores de baixa renda, né, e em alguns requisitos, de ver essas pessoas saindo dali com a possibilidade de ter o serviço reativado e, o mais importante, de estar de novo, né, no mercado. Depois desse feirão de 2022, o então secretário de Desenvolvimento Econômico procurou o presidente do Tribunal de Justiça para levar esse feirão para outros municípios, né, do estado do Rio de Janeiro, e hoje o feirão é realizado todo ano entre 6 e 8 municípios, de acordo, porque aí veio também a federação, né, das CDLs, e eles indicam os locais, né, os municípios onde há uma necessidade maior, né, de realização do evento, né, para que aquelas pessoas possam retomar o consumo. E quando a gente verifica, né, que o feirão não é suficiente para resolver a questão do superendividamento, né, a gente faz, né, o consumidor é encaminhado, né, ao núcleo de prática jurídica, porque as universidades estão no local para iniciar, então, um processo judicial do superendividamento, né? Então, a gente tenta ali, nesse evento, de todas as formas, né, garantir que esse consumidor não venha a ser, né, lesionado, né, novamente. O último feirão realizado em Três Rios foi no ano passado. Pode passar, mas, né, ano passado a gente teve uma procura bem menor, foram 969 pessoas, com 608 acordos, com um número, né, menor de negociação. Como a gente já vinha realizando, né, esse evento há alguns anos, nós entendemos que o ideal, né, seria que ele não fosse realizado todos os anos, mas que a gente tivesse um intervalo. Então, em 2025, nós não fizemos o feirão em Três Rios, e nisso se abriu oportunidade para que ele fosse realizado em um outro município, além daqueles 6 que já estavam sendo realizados, que era Volta Redonda, Campos, Petrópolis, Vassouras, Angra dos Reis e Três Rios, né? Então, ano passado também nós fizemos, como tem a participação do município, da Câmara de Vereadores, porque nos municípios menores, normalmente o PROCON é vinculado à Câmara de Vereadores, nós não fizemos eventos até o início do ano para não misturar a questão com as eleições municipais, porque é um local onde tem muitas pessoas vulneráveis e a gente não quer confundir as coisas e colocar ali, né, porque é um local onde os políticos circulam, né? Então, a gente teve esse cuidado também, e Petrópolis também não fez esse ano passado, porque a data que ficaria disponível era muito próxima à eleição, e a gente suspendeu e voltou esse ano. E, com base, né, depois que o evento passou a ser do tribunal, nós distribuímos os acordos no Sejusc como mediação pré-processual. E, com isso, o tribunal conseguiu, né, bater o índice de meta, né, de acordo nos procedimentos pré-processuais, no selo de qualidade do CNJ, né? Então, a gente conseguiu, com isso, ajudar o nosso tribunal a atingir as metas de conciliação aqui no tribunal. Pode passar. E essa é uma planilha que foi desenvolvida, né, tanto em parceria com a Faculdade de Economia da Rural, com a Faculdade de Ciências Contábeis da Univertix. E essa planilha, né, orienta o consumidor sobre como ele deve destinar, né, os seus gastos. Partes, né, primeiro lá gastos fixos, né, depois gastos eventuais e de acordo ali com uma prioridade. Isso porque a gente pensa nessa questão da educação financeira, né? A gente tem hoje uma oferta maciça de crédito, né? Crédito oferecido em condições superiores às que as pessoas têm condições de pagar, pessoas que ganham
em torno de um salário mínimo, recebem cartão de crédito com limite de 5, 10 mil reais e depois não conseguem, né, arcar com o pagamento desses cartões. Depois do feirão também, né, as universidades, tanto a Universidade Rural quanto a Univertix, marcam uma data para a realização de oficinas para que essas pessoas sejam orientadas, né, sobre a utilização consciente do crédito, que é um dos ditames da lei do superendividamento, que é essa questão da prevenção. Então, a gente tenta solucionar a questão, né, das dívidas daquele consumidor e evitar que ele venha, né, a se endividar novamente no futuro. Mas tudo isso só é possível, né, com essa parceria entre o Poder Judiciário, né, as universidades, a OAB e, né, as instituições locais, né, município, Poder Legislativo, né, o PROCON e, né, a CDL, né, que tem o banco de dados aí da questão. Essa questão do ano passado, dessa pouca procura, né, a gente conversando com especialistas, e depois se disse, não só, né, por já estar sendo realizado o feirão há alguns anos, mas também porque no ano passado o Brasil enfrentou uma dificuldade econômica maior ainda do que nos anos anteriores, né? A vulnerabilidade financeira, né, foi percebida em maior intensidade no ano de 2024. Então, as pessoas não tinham, né, sequer condições de procurar, né, para renegociar suas dívidas sem, né, o prejuízo aí do mínimo existencial. Então, ano que vem a gente continua com o projeto, continua com a parceria, né, e o que a gente quer é isso, garantir, né, a cidadania, garantir o uso do nome e garantir que essas pessoas possam ter aí um mínimo existencial. Agradeço o tempo. Doutora Ellen, parabéns pela sua exposição e parabéns também por atuar de forma tão efetiva com uma iniciativa que parece, do ponto de vista social, extremamente relevante. Obrigada. E com resultados concretos, né, que se multiplicou, é o que demonstra o acerto, o sucesso. Então, parabenizo a senhora duplamente. Obrigada. Vou pedir licença a todos, porque eu vou ter que quebrar um protocolo que, como já anunciado, eu tenho que me ausentar, porque eu estou indo para São Paulo. Infelizmente, não vou poder concluir o painel. Então, eu gostaria de... Acho que o mesmo acontece com a doutora Ellen, que também precisa se ausentar. Então, eu vou pedir licença para quebrar aqui o protocolo e entregar o certificado, desde logo, para a doutora Ellen, sua participação. Bom, encerrando a minha participação, gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa ao desembargador Jean Albert, parabenizando também pela organização do evento e, abusando de sua boa vontade, chamando para compor a mesa em meu lugar. Agradecemos imensamente a participação do Dr. José Roberto Sampaio. A foto. Vamos registrar um momento. Enquanto há o registro da foto e o Dr. Jean assume a mediação,
Aproveito para registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Fábio Silva, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj.